doutor Marcelo Pedreira morrendo de calor na janela da Paulista. Tá 37, 38 em São Paulo e vem mais calor por aí, né? Porque são os efeitos da nossa boa vontade com a nossa mãe terra, né, doutor? Então vamos falar sobre calor, né? Porque as crianças e os idosos são as pessoas mais afetadas pelo calor. O que a gente faz com as crianças? Pior que a gente não chegou nem no verão, né, Zé? Pois é, não estamos nem no verão, pelo amor de Deus. É isso. Olha aqui, Marcelo, eu sou velha. Quando eu era criança, eu rezava, eu pedia para Deus por um dia de sol em São Paulo. Porque em São Paulo, mesmo no verão, só chovia. Terra da Garoa. Terra da Garoa, e só fazia frio, e eu queria esquiar na represa Guarapiranga, e não tinha que pôr roupa de borracha, ficava morrendo de frio, entendeu? A gente mudou o clima realmente, né? É, de fato, mudou o clima e o que deixa a gente preocupado é que a tendência pode piorar, né? A gente não sabe o que vai ser amanhã. Então a gente vem vivendo aí esses últimos anos, poucos anos na verdade, coisas surpreendentes que nos fazem tomar muito cuidado com a saúde, né, Isabel? Faz a gente pensar se nós estamos, para onde que a gente vai, como é que a gente faz para poder se prevenir do que isso traz. É uma pandemia, são vírus fora de hora para a criançada, né? Você vê essa época ainda a criançada tendo bronquiolite, né? Quer dizer, era um vírus tipicamente do frio e a criançada ainda sofrendo, ainda chiando, né? Quem tem asma chia, esses vírus da bronquiolite atacando. E aí, quando a gente acha que tá tudo bem, vem esse negócio, esse calor despenca aí em cima da gente, quando tem temperaturas mais de 40 graus. E aí, Isabel, o que a gente queria conversar com vocês é que você mesmo falou, os idosos e as crianças, os extremos de idade, eles são mais suscetíveis aos efeitos do calor. Quais seriam esses efeitos, na verdade? Primeiro que criança e idoso, por natureza, já bebe menos água, né? Por quê? Porque criança é assim, você precisa, eu sempre falo com as mães no consultório, ofereça água o tempo inteiro. Porque se é para a criança pedir água, é que ela tem que estar com muita sede. Duas coisas, pedir água e fazer xixi, né? Porque a criança segura até o final, porque não vai perder tempo para fazer xixi. Então nós vamos falar do xixi, que é um ponto importante também. Mas beber água, a criança está brincando, esquece de beber água mesmo, esquece. Então é bom sempre oferecer, sempre do ladinho dela, ter água, ainda mais nesse período. Então nesse período filho, filha, água, vamos tomar água, mamãe vai tomar, papai vai tomar, vamos tomar também. E oferecer, e aí, por surpresa, você dá água e ele bebe mesmo, ele estava com sede. Né? E se não está com sede, ok, pelo menos se oferece, dá um golinho, mas está lá sempre do lado uma aguinha fresca. Né? Idoso, né, não é a nossa área, mas bebe menos água, é mais debilitado, mais dificuldade para acessar água, às vezes um pouquinho mais lentificado, então também se precisa oferecer bastante água. E não tem sede, né, Marcelo? Não é isso? Pois é, né? Na verdade, você até tem sede, né? Mas parece que você dá uma relevada, você esquece aquilo, né? E mesmo com sede, você fala, daqui a pouco eu bebo. Então, quando a criança pede mesmo, ela está com sede mesmo, né? Às vezes toma um tantão de água e fala, nossa senhora, né? Realmente estava com sede, né? Então, mas na verdade, por que a criança, vamos falar da criança especificamente, por que precisa de bastante água no verão? Evidentemente, no verão, na primavera, nessas altas temperaturas, a gente perde mais líquido, não tem dúvida, você sua mais, né? Ainda mais se você faz atividade física, você acaba perdendo mais líquido, você precisa se hidratar. Então esse calor faz com que a gente perca mais líquido. E aí você precisa tomar água para repor. Então aquela história, quanto que eu preciso, quanto que um adulto, uma criança precisa em termos de 1,5 litro, 2 litros de água por dia, é o ideal. Contando a água que eu tomo e a água dos alimentos também. Né? Então o importante é sempre oferecer, né? Não precisa medir exatamente, eu preciso tomar 1,5 litro por dia, não é isso, mas você toma, se você conseguir tomar, como a gente é adulto, a gente consegue tomar isso. Né? A gente sabe que quanto mais hidratado, o corpo funciona melhor. Muito bem. Mas para a criança é diferente. Então, dica importantíssima, sempre oferecer água para as crianças. Isso é fundamental. Outra coisa, né? Roupas. Que roupas eu vou colocar? Então, as mães às vezes acham que... Se bem que eu acho que nessa temperatura, nenhuma mãe acha que a criança vai estar com frio. Mas a tendência da mãe, ainda mais para bebês pequenos, é achar que o bebê tem frio. E o que faz? Agasalha o bebê. Então,
Não é incomum a gente encontrar nesse calorão, chegar mães com bebês super agasalhados, porque acham que o bebê pode estar com frio. O bebê tem mais frio, então agasalho, o que acontece? Às vezes o bebê aparecer com uma temperatura elevada no corpo, às vezes não é nem febre, né? É uma hipertermia. A criança desidrata, porque sua mais. A mãe oferece menos água e desidrata. Então a água a gente sabe que é fundamental, sem líquido a gente não funciona, né? E pode ser tão grave, mas nos extremos de idade, que a criança pode ter um problema de cardiovascular mesmo, né? E até morrer. A gente ouve, infelizmente, não é incomum, são tragédias que acontecem, mas crianças são esquecidas, por exemplo, dentro de um carro. Essa semana houve um caso. O que acontece? Desidrata, uma insolação. Quer dizer, a temperatura aumenta tanto e a criança não consegue recuperar essa temperatura. Uma das coisas que a gente consegue recuperar a temperatura é se hidratando, né? Quanto mais se hidrata, mais você equilibra o balanço de água do corpo e a temperatura consequentemente. Se a criança não tem água no corpo, ela não consegue trocar calor e a temperatura elevadíssima prejudica todo o funcionamento da criança e a criança morre. Tá? A criança morre, então é um alerta importante às mamães e os papais aí, né? Criança com muito calor, você percebe que a criança está abatida, com a pele vermelha, com a pele quente, mais molinha, às vezes falando que está com dor de cabeça, fica atento, tá? Ainda mais se a criança ficou muito exposta ao sol, que é o perigo da insolação, por exemplo. A insolação é isso mesmo, uma exposição excessiva ao calor, e a criança, essa temperatura elevada prejudica a criança. Então nesse momento, você perceber inclusive que a criança não reage, não consegue tomar água, com isso corra para o hospital e a gente faz a hidratação adequada na criança. Outra coisa legal que eu falei que ia falar é o xixi. Então lembrando o seguinte, criança hidratada faz xixi. Se você notar que teu filho, tua filha está fazendo menos xixi, é sinal que ela tem menos água para eliminar. Então é super importante. Um sinal de hidratação, que a gente usa inclusive no hospital, é quando a criança começa a fazer xixi. Ela se dá o luxo de poder desperdiçar a água com o xixi. Então assim, criança que não faz xixi, não toma água, caidinha, pele vermelha, pele quente, dor de cabeça, fica atento que a criança pode estar em desidratação. E agora com essas temperaturas malucas, mais perigoso ficou, né? Então essa é a dica. E a atividade física da criança? Sempre, se a gente veja, atividades ao ar livre que a gente recomenda é que sejam feitas com mais cuidado nos períodos de pico do sol. A gente considera mais ou menos entre 10 e 3 horas da tarde, aquele período onde a incidência dos raios solares é maior, a incidência de raios UVB e UVA são maiores, é maior também, né? Então, o que eu aconselho é a atividade física tem que ter uma superidratação no seguinte esquema: a aguinha do lado da criança, parar mais vezes para se hidratar e, se possível, evitar atividades físicas mais fortes ao ar livre nesse período. Ou faz mais de manhãzinha, ou faz mais no final da tarde. Ou em ambientes cobertos, onde você tenha um pouquinho mais de temperatura controlada. Lembrando também que ginásios muito fechados também podem dar um calor exagerado. Não é para parar de fazer atividade física, mas, por exemplo, a natação é gostoso. A criança até prefere, né? Então essa você pode fazer, beleza, fazer tranquilo, né? Então esses são os cuidados que a gente tem que ter nesse período. E qualquer dúvida, conversa sempre com o seu pediatra. Muito obrigada, doutor. Prazer. Maravilha, igualmente. E para você, até a próxima. Calor. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live